Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. Cristo, ele é a pedra angular e Pedro, ele é a pedra que vai edificar a igreja. Tem diferença. Pedra do fundamento é Cristo. Pedra que vai edificar o edifício, a pedrinha e outras pedras são os apóstolos. Jamais Pedro declara que ele é pedra. É a pedra do fundamento, a pedra angular é Cristo. E Cristo também ele é a pedra do fundamento também. E vai edificar o edifício, porque Cristo enviou os seus apóstolos. Fundamento e vai edificar o edifício, Cristo também ele é a pedra. E quais outras pedras para edificar esse edifício? O texto muito distorcido aqui, pelos adventistas, pelos protestantes, para negar o pastoreio de Pedro. Para negar o quê? O papado. Para negar o quê? Que Cristo deixou o seu sucessor, o vigário. Seu porta-voz. No Velho Testamento tinha um porta-voz, Moisés. Moisés morre, Josué sai do seu lugar. No Novo Testamento, Cristo vai na nuvem, deixa aquele. Ele deu a chave. Que interessante. É Pedro. 1 Pedro 2, do 1 ao 6, para a gente entender, depondo, pois toda malícia, todas astúcia, fingimentos, inveja e todas as espécies de maledicência, como criança recém-nascida, desejai-vos como árduo o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação. Se é que tendes saboreado quanto suave é o Senhor. Olha só. Agora que nos interessa é esse aqui, Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Aqui, que o Pedro está falando, a pedra viva que os construtores rejeitaram é Cristo. Pedra que vai fundar a igreja. Mateus 16 ao 18, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. A pedra é Cristo, do fundamento, e de edificar é Pedro. Não é mais Pedro, é Cefa, Kefas. Em aramaico, pedra, Kefas. Olha só que interessante. Quais outras pedras vivas vós também vos tornares os materiais deste edifício espiritual? Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. Os protestantes, principalmente os adventistas do sétimo dia, ele quer distorcer esse texto para negar o quê? A profecia de Mateus 16 ao 18. Pedra é Cristo. A pedra angular é Cristo. O fundamento é Cristo. E tem quais outras pedras que vai edificar esse fundamento? Aqui você vê Pedro, ele é a pedra de pastorear a sua igreja, de pastorear os rebanhos. João 21, do 15 a 17. Pedro, Simão, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, que vão edificar esse edifício. Como? Em Atos 1, 14, aqui, Atos Apóstolos 2, 14, Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte disse, homens da Judéia, e vós que habiteis em Jerusalém, sejai-vos conhecido, e prestai atenção às minhas palavras. Pedro já está, a pedrinha, que é Pedro, não do fundamento, não a pedra angular, mas a pedrinha, que vai, a pedra rocha é Cristo. E quais outras pedras são os apóstolos? Pedra principal que vai começar a edificar essa igreja, que tem a chave, que tem um pastoreio, que tem um envio, que tem a revelação. Pedro, não foi a carne de revelação, mas meu Pai que está no céu. Começou a pregar. Começou a edificar a igreja. A pedra, Kefas, Cefa, é Pedro. Começou a edificar a igreja. De acordo com o que Cristo falou em Mateus 16, Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra te farei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E por que Pedro tem um destaque nessa igreja? Da pedra de edificar a igreja. Que a pedra, o fundamento, a pedra angular é Cristo. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligado na terra será desligado do céu. Ó, eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Completou ou não completou? Concretizou ou não concretizou? Em Atos após 2 ali. 14 e 41. Converteu mais de 3 mil almas. As após ali. 5, 15 em diante. A sombra de Pedro, ao menos quando Pedro passasse, a sua sombra curava. A sombra é quem? Deus. Cristo. Edificando a sua igreja através da profecia de Pedro. Porque o texto que eles querem distorcer, em Atos 4, aqui ó, 11, eles querem catar só um versículo e querem provar. Jamais Pedro está falando, eu sou a pedra do fundamento. Não. Eu sou a pedra que vai edificar a igreja. Eu sou Kefas, que vai edificar a igreja do Senhor. Não fundar. Fundar já foi fundado por Senhor Jesus Cristo, pela pedra angular. Pedra principal, Cristo. E quais outras pedras? As pedrinhas, os pedregulhos, que são os apóstolos, que são os bispos, que são os leigos que vão edificar essa igreja. Diáconos, Santo Estevão, Filipe, e aí vai. Ó, esse Jesus, pedra que foi desprezado. Vós edificadores, tornou a pedra angular. Pedro deixa bem claro, bem simples. Ó. Pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Jamais é que o texto fala que Pedro ele é a pedra. A pedra é Cristo, a pedra angular é Cristo. E quem fala em 1 Pedro 2 ali, 4, 5, e quais outras pedras que vai edificar esse edifício? Um sacerdócio santo. E outro texto também que eles distorcem, os adventistas, essas igrejas protestantes, é Coríntios 3. Olha só. Aqui você cata eles na própria mentira deles. Ó. Olha só que interessante. Ó. 1 Coríntios 3, 11. Ó. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro. Ó, diverso daqueles que já foi posto Jesus Cristo. Ó. Cristo ele é a pedra que edificou e ele é a pedra do fundamento também. Então, você não pode pôr outro fundamento. O que é fundamento? Fundar outra igreja. Pedro fundou outra igreja. Pedro está falando, eu sou a pedra. Vou fundar outro fundamento, não. Quem fundou outro fundamento foi Martinho Lutero, com essas divisões aí, ó, mais de 50 mil denominações, que são outros fundamentos. Os apóstolos são um fundamento de edificar. Efésios 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ó. Edificado sobre o fundamento, ó, fundamento, pregação oral dos apóstolos e profetas. Quando há fundamento, ninguém pode pôr outro. Diverso. Daquele que já foi posto. Ó. O protestantismo ele tem outro fundamento diversos. A Universal tem um fundamento. A Assembleia é um fundamento. É o fundador, Edir Macedo. Universal. A Assembleia já é outro fundamento. A Plenitude é Genodu, que é o fundamento. E Bispo a Mundial é o Valdomiro Santiago, o Chapelão. A Internacional da Graça é o R.R. Soares. Outros fundamentos, já está fora. Que interessante. Que está falando bem claro aqui, ó. E o povo cai nessas pregações mentirosas, distorcidas, ó. Jamais Pedro falou que ele é a pedra. Aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui, ó. Os apóstolos edificando a igreja. 1 Pedro 2, 5. E quais outras pedras vivas, ó? Pedra rejeitada, pedra escolhida, pedra angular e Cristo, ó. E quais outras pedras também? Vós tornares os materiais deste edifício, ó. Espiritual. Um sacerdócio santo, ó. Sacerdócio santo.
O sacerdócio tem como missão de edificar a igreja. Que vem lá do fundamento dos apóstolos. Não do fundamento. Jamais aqui na história, na escritura, falava a Bíblia, Pedro fala que ele é pedra. Ele reconhece que Cristo é a pedra. Protestantes mentirosos. Pastores mentirosos. Que é uma só igreja que Cristo fundou, que é um só fundamento, que é uma só fé, que é um só batismo, que é um só pastoreio, que é um só Espírito Santo, que é uma só doutrina. As apóstolos 42 fizeram ainda na doutrina dos apóstolos. E outras pessoas juntavam para o caminho da salvação. As apóstolos 2,47. Achegai-vos. 1 Pedro 2, 4. Achegai-vos ele. Achegai-vos ele. Pedra viva. Cristo é a pedra viva. A rocha. Os homens rejeitaram. Mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas? Pedro. Agora, quem são as outras pedras vivas? Mateus. Quem ele escolheu? Mateus, olha só. Para fechar essa pregação, as outras pedras vivas aqui que vão edificar esse edifício. Primeiro, quem? É Pedro. Eis o nome dos dois apóstolos. Mateus 10, 2. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão. Tiago, Filipe, Zebedeu. Filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. Simão, o cananeu. Judas Iscariote, que foi traidor. Agora teve... Judas se enforcou, que traiu, renegou a Cristo e teve um cursilho de 120 pessoas. Quem estava ali reunido nesse cursilho? A pedra que vai edificar a igreja, o fundamento. Atos Apóstolos 1, 15. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, na assembleia reunida, que costumava ter uns 120 pessoas. Do 15 até o 26. 21. Convém, pois que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Puseram-nos dois José, chamado Barrabás, que tinha sobrenome justo, de batismo. Oraram nesse termo. O Senhor, que conhece o coração de todos, mostra-nos qual desses dois escolhesse, para tornar nesse ministério apostolado o lugar de Judas, que se extraviou, para ir para seu próprio lugar. Deitar a sorte, caiu em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. As pedras vivas aqui, que vão edificar o edifício. Que interessante. Por inspiração e força do Espírito Santo. Em Atos 1, 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e Santo vos dará força, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, até os confins do mundo. As pedras vivas. Quais outras pedras vivas? Quais outras pedras vivas que vão edificar esse edifício com um sacerdócio santo? Mateus 26 ali. A Eucaristia. Lucas 22, 17 em diante. Quando um sacerdote está lá na Santa Missa, está ali consagrando a Eucaristia, eles que são a pedra, que estão edificando Cristo. Lembrando a sua memória. Fazer isso em memória de mim. Interessante. Salve Maria é o simples texto para você entender que é o texto que os protestantes usam mais para negar o pastoreio. Pedro jamais declarou que ele é a pedra viva. Jamais Pedro declarou que ele é a pedra angular. Quem fala é a Bíblia fala que eles são uma pedra que vão edificar esse edifício. Por isso que Efésios 2:20 edificado sobre o fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 2:28, Deus construiu primeiramente os apóstolos. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É um vídeo simples em defesa da nossa fé católica. Salve Maria.